tem uma RP de consórcio, ganho que não solicitaram nem 5% ali do material. Tenho visto que estão colocando grandes quantidades e não estão solicitando material, fazem isso para cair o preço do material e não solicitam. Estão vendo que está sendo essa prática, né, do governo em colocar grande quantidade no certame e não solicitarem, no caso, um quantitativo ali maior. Como que vocês enxergam isso? Nós estamos falando aqui do consórcio voltado para a iniciativa privada, mas a própria administração pública também faz uso do consórcio. É muito comum a gente ver vários municípios se unindo para contratar um determinado objeto, que eu acho que é o que aconteceu aqui no caso do João Paulo. Então, a própria administração pública também tem isso como prática recorrente. Elas formam um consórcio para facilitar o processo de contratação, inclusive aumentar ali os quantitativos, porque quando aumenta os quantitativos, você tem em tese ali uma economia de escala, né? Acaba tendo alguns benefícios. Agora, infelizmente, no consórcio, até mesmo para a própria administração pública, infelizmente a gente ainda vê licitações mal quantificadas, né? Sem ali uma veracidade, muitas vezes, do quantitativo que vai ser consumido, levando até ao erro na hora de formalizar uma proposta, fazer ali a etapa de lance de uma forma segura. Só complementando o que você está dizendo aí, não era para acontecer isso, porque o consórcio é justamente poder aumentar a capacidade financeira daquele município pequeno, né? Porque a lógica aumentar é a mesma. a economia, né? A economia, porque a lógica é a mesma da iniciativa privada, né? A empresa, isoladamente, ela não dá conta de executar um serviço, uma obra. Então, ela se junta a outras empresas para poder ter aquela estrutura, ter condições, né? De executar determinado serviço. E a lógica do município é a mesma. Um município pequenininho, ela não tem condições de pagar ou de fornecer ali o local exato ali de um serviço, de uma obra, de entrega de material, que eu acho que é o caso aí da pergunta do amigo. E elas formam consórcios municipais justamente para poder ampliar a sua capacidade financeira, sua estrutura, né? Então não era para ter acontecido esse tipo de coisa, mas infelizmente acontece. Eu diria que seria um mau planejamento, né? Sim. Eles constatam uma certa quantidade, não analisam o histórico. Eu ia falar sobre isso. Também ia comentar sobre isso agora, o ETP, não né? analisam lá fatos passados, né? Sim. E por conta de um mau planejamento, eles colocam um quantitativo acima do esperado e dá nesse problema aí. É um problema até comum, infelizmente. O licitante tem que ser sabido, né? Opa, esse quantitativo é elevado, dá uma ligada, né? Pô, vai lá, veja o histórico. Veja o histórico. Estuda o município. Exatamente. E a maioria é tudo Ctrl-C, Ctrl-V, né, doutor? É verdade. E aí tem uma outra questão também, que é o seguinte, quantitativo elevado, maravilha. Eu vou lá, faço lá uma investigação, né? Sondo, dou uma ligada, tal. De fato, a administração, ela registra esse quantitativo elevado. Agora, qual que é a grande questão? O que chama a atenção Sim. dos licitantes, né? Ver aquela quantidade alta, opa, isso agora, aqui pra mim é um bom grande negócio. questão? É o quantitativo mínimo que a administração vai acionar. Que eu acho que é isso que ele tem que ficar atento. Perfeito. Porque o quantitativo elevado, maravilha, mas qual que é o quantitativo mínimo? Porque vai ser em cima desse quantitativo mínimo que eu vou precificar. Exato. Perfeito. Não é verdade? Então tem que ficar atento ao histórico e qual que é a quantidade mínima. Porque se não for fixado a quantidade mínima, eu tenho que cotar meu preço com uma unidade, né? Exatamente. Uma unidade. Muitas vezes o edital não indica o quantitativo mínimo, mas tem alguns editais que indicam. Então o licitante tem que se atentar mesmo a essa Mas, questão. por exemplo, lá no decreto 11462 é obrigado, a administração é obrigada a indicar o decreto federal as quantidades mínimas. Porque isso dá segurança jurídica. Claro, Né? com certeza. Até porque se for solicitado uma quantidade inferior, o particular ele tem que recusar. É uma recusa justificada a não atender a administração pública. Ainda faço uma ressalva com relação ao quantitativo previsto no SRP, porque isso pode ser também uma restrição da qualificação técnica. Perfeito. Se eu vou superestimar o quantitativo da minha licitação e eu trago uma quantidade de qualificação técnica, 50%, por exemplo, eu estou restringindo a participação. Então, eu tenho que ficar sempre realmente muito atento para verificar se há veracidade no quantitativo estipulado pelo órgão. Daí só participar por meio de consórcio, né? E analisar o ETP também, né? Se tiver, para poder, se for o caso, verificar a imposição dos quantitativos. É muito curioso, só para a gente fazer um fechamento, que com essas licitações na internet, há aquela compulsão para participar de licitações. E não se analisa, por exemplo, isso que a gente está falando, né? Não se então, analisa. Tá lá a empresa, o analista de licitação, que eu acho que não deveria ser chamado analista de licitação, né? Que deveria ser analista de contratação, porque
O analista de licitação ele fica só focado em participar da licitação e não fica preocupado na execução do contrato, daí que dá problema. Mas ele tem que ficar atento a esses pormenores, porque a gente tem que tomar cuidado com o que está escrito e o que não está escrito, né? Falta uma informação dessa. Você vai participar da licitação? Depois chega aquela questão que você colocou, o cliente liga e fala assim, poxa, quero desistir da ata. Muito bem. Então é bem difícil. E aí fica tudo para o técnico criar aí as saídas, né?